Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que tenham descansado, né? Semana passada a gente teve 2 feriados e não tivemos aula de matemática, mas estejam prontos para voltarmos, né, à nossa rotina e resolver e participar das nossas aulas de matemática. Como de costume, a gente já teve a aula pelo Meet, para quem não pôde assistir, ou até para quem quer assistir para retomar o conteúdo, vamos para a aula de hoje, tá bom? A unidade temática é geometria. O objeto de conhecimento são retas paralelas e retas concorrentes, região planas e contornos, são os conteúdos que a gente vai estudar essa semana. E o objeto do conhecimento específico de hoje vai ser a posição relativa de duas retas distintas contidas em um mesmo plano. Então, vamos lá. Esse conteúdo vocês podem acompanhar lá no livro de vocês, na página que está indicada aqui nesse slide, tá bom? Vocês olhem lá a página, que é o mesmo material que vocês têm em mãos, é o material que eu utilizo para explicar para vocês. Então, vamos lá. Retas paralelas e retas concorrentes. Veja o desenho das ruas. Então, observe o desenho aqui, né? Temos aqui a Rua 9, Rua 8, Avenida 20 e Rua Samambaia, certo? Então, vamos observar aqui algumas informações sobre essas posições dessas ruas. A Rua 8 e 9, elas são paralelas. A Rua 8, certo? E essa Rua 9 aqui, elas são paralelas. Mas o que são paralelas, tia? Elas recebem o nome de paralelas porque ela mantém sempre a mesma distância uma da outra. Como assim? Se essa rua aqui, pessoal, se estender, ó, ela sempre vai ter a mesma distância, elas não vão se aproximar, tá bom? Por exemplo, ó, isso aqui não seria paralelo, porque a rua aqui ela tá um pouquinho inclinada, tá torta, né, ó? Então, em algum momento aqui elas iam se encontrar. Então, desse modo, a distância dela ia diminuindo, né? Então, se a distância dela ia diminuindo, ela não seria uma rua paralela. Nesse caso aqui, a Rua 9 e a Rua 8 são ruas paralelas, porque ela sempre vai manter a mesma distância, tá bom? A Rua Samambaia e a Rua 8 se cruzam. Observa aqui, ó, a Rua Samambaia e a Rua 8, elas se cruzam, tá vendo? Ó? Elas vão ter um ponto em comum aqui, elas estão se cruzando, né? Formando um X. E essas ruas que se cruzam, elas são chamadas de ruas concorrentes, né? Que são retas concorrentes. Sobre a reta concorrente, a gente tem outra observação a fazer. No cruzamento, forma-se 4 ângulos. Quando for 2 ângulos agudos, tia, mas o que é ângulo agudo? A gente estudou lá na semana passada, foi explicado por mim, assim como também pelo professor Alexandre, né? Vocês lembram que ângulos agudos são aqueles que medem menos que 90 graus e ângulos obtusos são aqueles que medem mais que 90 graus. E o ângulo de 90 graus é aquele ângulo reto, né? Que ele é formado de um quadradinho, a representação dele é um quadradinho. Então, quando acontece isso, né, temos 2 ângulos agudos, 2 ângulos obtusos, eles são chamados de concorrentes oblíquas, tá certo? Então, é justamente aqui, essa parte aqui, na hora delas se cruzarem, a gente vai observar esses ângulos, tá bom? Mas a gente vai ver com mais detalhe nos próximos slides, não se preocupe. A Rua 9 e a Avenida 20, né? Vamos identificar ela aqui, ó. A Rua 9 e a Avenida 20, ó. Observem que o cruzamento dela é um pouquinho diferente desse cruzamento aqui da Rua 8 e da Rua Samambaia. Observam que são? A Rua 9 e a 20 também são concorrentes, mas nesse caso os 4 ângulos formados são ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. E a Rua 9 e 20 são concorrentes perpendiculares, tá bom? Posições relativas de duas retas distintas contidas em um mesmo plano. Vamos considerando duas retas distintas em um mesmo plano, representado por uma folha de papel ou um quadro, por exemplo, podemos ter as situações descritas a seguir. A reta paralela, vocês lembram que a reta paralela elas nunca vão se encontrar, né? Elas vão sempre manter a mesma distância, né? À medida que vai crescendo, ó. Aqui pode ficar um pouquinho meio torto, mas é para vocês entenderem que a distância dela nunca vai diminuir. Então, aqui a gente tem exemplos, né, ó,
de retas paralelas. Temos que duas retas são paralelas quando estão no mesmo plano e elas nunca, em momento nenhum, elas vão se cruzar. Não se interceptam, ou seja, quando estão no mesmo plano, mas não tem ponto comum, ela não tem ponto em comum, cada uma está numa posição aqui diferente, tá vendo? Ó? Elas estão no mesmo plano, no entanto, elas não se cruzam em momento algum, a distância delas sempre vai se... Retas concorrentes perpendiculares. Vamos lembrar. O que a gente lembra quando a gente fala retas concorrentes? Ao contrário da reta paralela, elas vão se encontrar, certo? E o encontro que acontece entre elas vai formar ângulos. Perpendicular por quê? Porque esses ângulos que são formados, eles são ângulos retos, ou seja, ângulos que vão formar 90 graus. Então, vamos ver aqui o exemplo, ó. Temos que duas retas são concorrentes perpendiculares quando tem apenas um ponto em comum e se intersectam formando 4 ângulos retos. Então, esse ponto aqui é em comum, ó, né? Elas estão se encontrando e está formando ângulos retos, que são representados por esses quadradinhos aqui, ó. Tá certo? Então, como é que eu sei se é um ângulo reto, né? Olhando a imagem. A gente pode analisar até pela distância aqui, ó, que é formada pelo tamanho. Vejam que aqui são ângulos iguais, tá bom? Então, esses ângulos iguais, né, são aqueles que vão possuir os 4 pontos, 4 ângulos retos. Retas concorrentes oblíquas. A gente já viu também, né, lá no iniciozinho, né, que retas concorrentes oblíquas, elas também vão se cruzar, né? Temos duas retas, são concorrentes oblíquas quando tem apenas um ponto em comum e se intersectam formando dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Uma forma de vocês identificar aqui, ó, que é diferente. Esse ângulo aqui, ó, é diferente desse ângulo aqui. E esse daqui é igual a esse. E esse aqui é igual a esse. Então, a gente tem dois tipos de ângulos, né? Dois agudos e dois obtusos, tá bom? E o fato de serem retas concorrentes é o fato de elas estarem se cruzando. Mas quando eu falo reta concorrente, ela pode ser de dois tipos, que a gente já viu no slide anterior, que seriam as retas perpendiculares. Posicionamento entre duas retas no plano. Então, a gente vai ver aqui esse desenho para ficar mais fácil algumas definições para vocês, tá bom? É importante que analisem lá no livro, nas páginas que estão indicadas, assim como também qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Duas retas, temos duas retas, são complanares, elas pertencem ao mesmo plano. Elas podem ser paralelas e elas podem ser concorrentes. Essas retas paralelas, elas podem ser coincidentes. Tia, mas você não falou ainda sobre o nome coincidente. Pessoal, vocês lembram que eu falei que essas retas elas não vão se cruzar em momento algum, certo? Mas ela pode ser uma reta em cima da outra. Então, elas coincidem. Ou pode ser distinta, que é justamente a que a gente já observou, né? Elas partem aqui, elas estão em locais diferentes, né? Estão seguindo, estão no mesmo plano e elas nunca vão se cruzar. Essas retas distintas, e aqui as retas concorrentes, né? Aí essa setinha tá apontando aqui, ó. As concorrentes, elas podem ser perpendiculares e pode ser oblíquas. Complanares, elas estão no mesmo plano, certo? Observem aqui esse desenho, que foi o desenho do plano que a gente já estudou em aulas anteriores. Lembre que a gente estudou os conceitos primitivos, que são o quê? O ponto, a reta e o plano, né? Então, essas retas que a gente está estudando agora estão no mesmo plano. Então, são chamadas de retas complanares. Então, aqui a gente tem duas retas, né? Essas duas retas aqui, ó, se elas seguir, né? O que é que vai acontecer com ela? Elas vão se cruzar, certo? Porque é uma reta, ela não pode entortar, então ela vai ser reta. Então, ela seguindo aqui a mesma posição que ela tá, elas vão se cruzar em determinado momento. Então, elas são retas concorrentes, né? Aqui a gente tem retas concorrentes também, né? Que vão formar ângulos, que é o que vocês estão observando aí no desenho.
Então, aqui as retas concorrentes elas podem ser oblíquas, quando não formam ângulo reto entre si, porque as oblíquas elas vão formar o quê? Que tipo de ângulo? Ela vai formar o ângulo agudo e o ângulo obtuso, certo? Concorrentes perpendiculares, elas formam ângulo reto entre si. Os 4 ângulos formados aqui são ângulos retos que formam 90 graus. Complanares, elas estão no mesmo plano. Podem ser também paralelas. As paralelas, elas não possuem ponto em comum, elas são distintas, são diferentes, ó, cada uma está numa posição diferente. E temos a reta aqui, coincidentes, que elas vão possuir infinitos pontos em comum. O que é uma coisa que coincide, né? Ela está em cima da outra aqui, ó. Ela é uma só, né? Ela é como se fosse uma só, mas ela está na mesma posição. Construção de retas perpendiculares e paralelas com régua e esquadro. A régua é um material que a gente já conhece e o esquadro é um material que a gente pode conhecer a partir de hoje. Quem ainda não viu, né? Mas é um material que a gente encontra na gráfica. Não é necessário vocês comprarem, mas é importante vocês entenderem para qual é a utilidade. E uma das principais utilidades é justamente essa questão de ângulos, né? Medir o ângulo. Além de desenhar alguns ângulos e medir a abertura deles, os esquadros também podem ser utilizados para traçar as retas paralelas e as retas perpendiculares. Então, essa parte lá está lá no livro de vocês, na página indicada. Partindo de uma reta R. Por que uma reta R, tia? Uma reta R porque a gente nomeia uma reta com letras minúsculas. Lembram? Né? A letra minúscula é a que vai representar uma reta. Então, tanto pode ser um R como pode ser qualquer outro, tá bom? Qualquer outra letra minúscula. Então, aqui podemos obter ângulos retos, que são ângulos que vão medir 90 graus, e uma reta S, uma segunda reta, né, que vai estar no mesmo plano, uma reta S perpendicular à reta R. Então, quando eu falo perpendicular, eu estou falando que ela é também concorrente, tá bom? Porque lembra que é concorrente perpendicular ou concorrente oblíqua. Examine essa sequência de passos e depois você vai fazer no caderno, tá bom? É importante que vocês façam para vocês praticarem e vocês entenderem. Eu vou mostrar a forma que vocês vão fazer. Trace a reta R e alinhe a régua com a reta. Apoie o esquadro sobre a régua e trace uma linha determinando 2 ângulos retos. Então, observe aqui da maneira que foi colocado, né? Ó, a gente colocou o esquadro acima aqui, ó, da régua, né? Traçou a reta, né? E observe que formou isso aqui, ó. Essa linha aqui é o da régua que a gente traçou e aqui no meio foi traçado mais uma reta, né? Que vão formar 2 ângulos retos. Dando continuidade, né, ao nosso desenho, completa a figura traçando e nomeando a reta S, que é perpendicular à reta R. Então, observe aqui, ó. Observe o que aconteceu, ó. Perpendicular, elas são concorrentes, tá vendo? Ó, tem uma aqui e uma aqui, elas estão se encontrando. A reta R é essa e a reta S é essa. E elas estão formando ângulos aqui de quanto, ó? De 90 graus, que são esses quadradinhos. Todas as retas perpendiculares à reta R são paralelas entre si. Aqui, ó. Se eu traçar várias outras retas aqui, ó, essas retas aqui, elas são paralelas. Por quê? Ó? Porque se eu estender sempre essa reta aqui, elas sempre vão se manter a mesma distância, logicamente de forma reta, tá bom, pessoal? Eu não consigo fazer de forma totalmente reta aqui no desenho. Mas como esse desenho aqui, ó, ela vai seguir, eles nunca vão se encontrar, desse modo nunca vão ter nenhum ponto em comum. Então, aqui, essas retas aqui, né, todas as retas perpendiculares à reta R, elas vão ser paralelas entre si. Então, cada uma dessas aqui é paralela com a outra. Partindo de uma reta R, né, ó, a gente já tem a reta R aqui, ó. Usando régua e esquadro, vamos traçar uma ou mais reta paralela a ela. Observe a sequência e faça no caderno. Trace a reta R, alinhe o esquadro com a reta e apoie a régua no esquadro. Então, observa aqui, ó, colocou o esquadro, né? Aqui em cima, ó, tá vendo, ó? Alinhou ele e a gente formou outra reta aqui, ó, a reta R e a reta R e a reta S. Assim como eu posso ir formando, ó, eu vou colocando o esquadro mais acima, ó, nas medidas, né? E vou formando mais retas
paralelas. Então, deslizando o esquadro, podemos obter mais retas paralelas à reta R, que serão paralelas entre si. Ela tanto vai ser paralela à reta R, essa última reta aqui formada, ela tanto vai ser paralela à reta R, como também vai ser paralela às outras retas, porque elas não vão se encontrar, tá bom? Obrigada, pessoal. Espero que a aula tenha ficado clara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Partiu estudar, fazer a atividade e qualquer dúvida, contem comigo, tá bom? Até mais.